Então vamos nessa, nação, para mais um vídeo, dessa vez reagindo aos torcedores palmeirenses que estão com muita inveja do Flamengo, com inveja dos nossos craques, da base do Mengão. Vamos então pedir que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e sem enrolação vamos para o vídeo. Rapaz do céu. Mas não foi difícil de difícil. Difícil porque demorou para ser o gol, né? A gente já sabia que o Flamengo ia ganhar o jogo. Acabou de acabar. Mas vamos pro vídeo aí. Vamos pro vídeo aí. Vou fazer lá o pós-jogo para vocês. Vamos que vamos. Aqui agora, vamos lá. Que jogo difícil, né, cara? Tipo assim, não saiu o gol, né? Teve oportunidade pra caramba. Até perder o gol, eu vi no primeiro tempo lá, o Michael perdeu um gol feito, cara. Era só ele acertar o canto. Ele até tentou acertar o canto, mas foi pra fora a bola. É complicado o jogo, cara. Um jogo complicado. O Botafogo da Paraíba, ele foi pra se defender, né? Ficou o jogo inteirinho ali, né? Tentando se defender, os caras bem posicionadinhos, tudo fazendo linha assim, né? Você viu que os caras eram bem disciplinados, né? Bem taticamente falando, né? Porque a ideia deles, eu imaginei que é tomar a bola e fazer o gol, né? Era essa a ideia dos caras, sempre, né? Vai jogar contra o Flamengo, vai encarar de peito aberto? Não tem como, né, cara? Não existe, né? Quase time nenhum no Brasil consegue fazer isso, eu acho, quase nenhum. Então, assim, é complicado. E, cara, e a diferença de elenco é absurda, né? Tecnicamente falando, então, nem se fale. E aí os caras, o que eles podem equiparar ao Flamengo? É a parte física. E a parte física daí, para destruir, meu amigo, teoricamente é mais fácil do que você construir. Então por isso que o Flamengo teve dificuldade de construir o jogo. Mas a diferença técnica é muito grande. Em muitos momentos o Flamengo conseguiu chegar. Só que, pô, no último momento ali faltou, né? Segundo tempo, então, o Juninho mesmo perdeu, acho, umas duas ali. Teve uma que o cruzamento, ele perdeu o tempo da bola, velho. Ele perdeu o tempo da bola. Eu fiquei assustado com aquilo, cara. Ainda mais o Juninho, né? Que é um cara que veio, né? Tem uma certa badalação, não foi tanto, né? Porque jogador que ninguém esperava que viesse pro Flamengo, mas imaginava-se que ele fazia mais do que ele tá fazendo. Essa que é a verdade. É o reserva do Pedro ali, imediato. Porém, muitas vezes o Felipe Luiz, mesmo quando não tinha o Pedro, não estava utilizando o Juninho, né? Então quer dizer que já tem alguma restrição ali. Mas aquela bola que ele perdeu foi o cruzamento, não sei se foi do Varela, se eu não me engano, ou do Varela ou do Luiz Araújo, né? Que cruzou para ele ali, era só empurrar, velho. Ele completar, ele errou o tempo da bola, cara. Meu Deus do céu. E aí chega um moleque, primeiro jogo no profissional, vai lá e faz um gol. Joshua, que tem a estrela, né? Meu Deus. Então, aqui de novo, cara, era um jogo difícil, porque os caras estavam bem encaixadinhos na defesa ali. O Flamengo teve até momentos que poderia ter feito vários gols ali. Eu acho que era um jogo para ser 3-0 tranquilo, sem esforço nenhum. Aliás, o Flamengo, na minha opinião, não fez tanto esforço assim. Não fez tanto esforço assim. Um jogo até tranquilo na parte, porque não teve tanta falta, não teve muito cartão amarelo e tal. Vamos ver aqui, ó. Foram 13 faltas de um lado e 10 faltas. O Flamengo fez 10 faltas e o Botafogo foi 13 no jogo inteiro. Então não foi aquele jogo faltoso, aquele jogo pegado, duro. Foi um jogo até tranquilo, porque os defensores do Botafogo, eles estavam bem posicionados, eles não estavam beliscando, né? Não é aquele cara que quando o jogador do Flamengo pegava a bola, eles iam beliscando. Ele beliscava quando o jogador do Flamengo vinha pra cima deles. Aí eles beliscavam. Mas fora isso, foi tranquilo. Mas sim, é um jogo que, naturalmente, se o Flamengo não tivesse perdido aqueles gols lá, que é normal perder gol também, claro, mas poderia ter feito ali 2-0, no mínimo, tranquilo, ao invés de 1-0, que também, para a Copa do Brasil, no caso, no Maracanã, na minha opinião, vai dar goleada, né? Se os caras, imagino que sim, porque daí é outro clima, outro time, muda tudo, né? Então no Maracanã acho que vai dar goleada, mas, cara, aquele jogo não foi um jogo chato de ver, até foi interessante, né? Eu achei interessante a questão da defesa
do Botafogo da Paraíba, né? Os caras tudo alinhadinho ali, cara, disciplinado. Eu fiquei imaginando por quê? Por causa do técnico, né? O técnico deles, o Zaga é bravo, cara. Esse cara é bravo. Os caras têm fama de ser durão ali como técnico. Ele como zagueiro foi um zagueiraço, né, cara? O técnico dele foi um zagueiraço. Eu esperava, de repente, mais do Dourado. Mas o Dourado tá velho, né, cara? O Dourado tá velho também, né? Jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, Fluminense, né? O Dourado. O Palmeiras, ele foi artilheiro no Palmeiras. Era um baita de um centroavante, assim. Era aquele centroavante fazedor de gol, né? Não era aquele centroavante que saía driblando. Ele fazia muito gol de cabeça também. Tá, o centroavante clássico, o Dourado, né? Coisa que hoje quase não tem, né? Eu tava vendo um comentário aí de um inscrito aí sobre o Vitor Roque. Ah, o Vitor Roque não dribla, não sei o que. Cara, não me interessa. Eu por exemplo, não quero centroavante driblador. Eu quero centroavante que faça o gol, se posicione bem e receba a bola para fazer o gol. Essa é o dom do centroavante. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. E vai lá e faz o gol. Empurra para dentro. Tem tantos centroavantes brasileiros famosos aí, né, das antigas que era assim. Você pega aí, eu lembro do Serginho Chulapa, lembro de Jardel, que jogou no Grêmio, quantos gols de cabeça que o cara fez, né? Ah, tipo, é a função dele, né? É fazer o gol, empurrar pra dentro e acabou, né? No Palmeiras mesmo teve vários centroavantes assim. O Evair, que era um craque também, mas a maioria dos gols era o quê? Era empurrar, tava bem posicionado, sempre assim, tá? Então hoje o Flamengo conseguiu a vitória, né? Muita festa lá em São Luís. No começo do jogo, aquela criançadinha toda aglomerada lá no jogador, querendo tirar selfie, e o hino nacional comendo solto, a molecadinha, a criançadinha, tudo, tira. E os caras foram simpáticos, cara. Achei. Tem que ter paciência, né? Não pode desdenhar da criançada, velho. Então fizeram certo, Bruno Henrique, tudo muito procurado ali na hora, tal. Eu achei bem legal aquilo lá, cara. Bastante criança, né? E tudo educado, porque, claro, ficaram eufóricos ali com o jogador e tal, mas aí na hora de ir embora, ó, vambora, foi tudo embora bonitinho, cara. Achei legal, muito, que festa, hein, que festa. E aí, cara, os números do jogo aí, você pega a estatística, você pega o Botafogo da Paraíba, ele chutou 7 vezes no gol do Flamengo, teve uma logo depois do gol do Flamengo. O cara quase fez, o cara fez uma jogadaça ali na entrada, driblou, o jogador do Flamengo foi pra dentro da área, mas daí na hora de chutar, pegou na orelha da bola, como diz, né? Meu Deus do céu, né? Mas podia ter feito um golaço ali, se ele fizesse, ia fazer história o cara, não fez, né? Então o Botafogo da Paraíba, 7 chutes a gol, acertou 1. E o Flamengo foram 24 chutes a gol, acertou 9. Que eu falo, era jogo para 2, 3-0, tranquilo, sem muito esforço, que eu não achei um jogo que foi tanto esforçado assim, né? E aí, ó, 23% de posse de bola do Botafogo contra 77% do Flamengo. Um massacre de posse de bola, né? Os caras só deram 207 passes, pouquinho, né? E o Flamengo deu 667, bastante. 71% de precisão do passe do Botafogo da Paraíba, muito abaixo da média, e o Flamengo com 91%, bem acima da média. 13 faltas do Botafogo, 10 do Flamengo, um amarelo para cada lado, nenhum vermelho, não foi um jogo violento. 2 impedimentos para o Flamengo, um escanteio para o Botafogo e 11 para o Flamengo, tá? 11. O Flamengo entrou com um time, né, misto, meio alternativo, apesar que é um baita de um time, né, como já falei, ganha de todo mundo aí. Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Danilo, Varela e o Alan, Everton, Michael, Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. E Flamengo entrou, aí depois entraram no segundo tempo o Gerson, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves, o Otávio, o Olávio e o Caio Joshua, que fez o gol, né? O moleque entrou, teve estrela, fez o gol. Cara, no primeiro jogo profissional já faz um gol, né, cara? Copa do Brasil. Pensa bem na estrela do moleque, né, cara? Salvou o Flamengo, praticamente, né? Foi uma cabeçada ali, né? E o goleiro defendeu, o que sobrou pra ele, que eu falo, tava no lugar certo, na hora certa, e fez o gol. Então o Flamengo consegue essa vitória, uma vitória difícil, difícil porque não saiu o gol de jeito nenhum, né? De novo, foram quantas finalizações aqui? Foram 24 finalizações e 9 no gol, cara. O goleiro teve trabalho também.
muitos gols perdidos ali. Aquele do Michael foi foda, cara. Bruno Henrique também perdeu um que não tinha como, cara. Meu Deus do céu. Mas perdeu, né? Acontece, né? E é isso, cara. Então, parabéns pro Flamengo. Vai jogar no Maracanã. Acho que o próximo jogo deve ser depois lá pro dia 22. Não sei que dia que é aí. Mas o do Palmeiras é dia 22. Teve um outro, acho que eu tava olhando também, que é dia 22. Tem que ver qual que vai ser a data. Mas é depois do dia 20 aí. De maio. Vai demorar um pouco. Quase no final do mês aí praticamente, né? Mas praticamente o Flamengo já tá na próxima fase. Não tem como o Flamengo perder em casa do Botafogo da Paraíba, né? Então, até lá, né? Vamos esperar. Tudo bem? Tudo bem, boa noite aos companheiros. Mas como disse aqui o Calçade, sem o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, você não tem o pensamento em campo. Para testar as pernas, mas não tem a cabeça. É isso. Você tem que ter os jogadores que vão dar o sentido ao time, que vão, opa, peraí, vamos pensar aqui, o que a gente consegue fazer diante dessa situação? Quando entrou o Gerson, deu uma clareada, o Flamengo faz o gol no final do jogo. O Gerson é um jogador fundamental para o Flamengo. E que o Flamengo tem que estar preparado para essas ausências, né? Porque elas podem acontecer por opção, e aí, batendo na madeira, né? Pode acontecer por lesão. Pode, mas assim, é difícil. Todas ao mesmo tempo... Não, todas ao mesmo tempo aí é zica demais, sendo por opção, né? é muito ruim, mas tendo um deles, ajuda. Especialmente o Gerson, para mim, hoje é o mais importante deles. Sim. E ele entrou e o Flamengo conseguiu clarear as ideias. É preciso entender também que você pode abordar um jogo como esse, tentando também alguns minutos, opa, não está funcionando? Deixa o adversário jogar um pouco, dá a bola um pouco para ele, baixa um pouco a linha, vem aqui para trás. E aí? Porque aí você consegue criar um pouco de espaço, gerar um pouco de espaço. Muitas vezes a gente vê os times brasileiros assim que entram nessa circunstância, que ficam martelando 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, só martelam e não dão um respiro para si próprios. Às vezes dá um respiro, baixa um pouquinho. Vem, o que você tem para me mostrar, o adversário? Mostra aí, vem aqui. Quando sai, você vai ter espaço. E aí você pode matar o jogo numa dessa. Outro dia a gente estava vendo o jogo na Libertadores. O São Paulo com o Libertad lá. O Libertad no primeiro tempo não ia, o jogo estava ali. O São Paulo batia no muro e voltava. No segundo tempo, quando o Libertad saiu a primeira bola, o São Paulo foi no contra-ataque e fez o 1-0. Com uma jogada do Lucas Ferreira, Ferreira, pela direita. Então, às vezes, é bom você deixar o adversário jogar um pouquinho também. Mas talvez falte dentro de campo. Agora, eu acho, vou voltar no tema que o Calçado tocou aqui, é claro que a gente entende que tem as motivações comerciais. Vender o ingresso lá, tem mais um jogo para transmitir para os detentores de direito. Renda de 4 milhões e 600 mil. Mas é um jogo completamente descartável. Completamente. Essa fase, você não precisa ter 2 jogos. Nas 2 fases anteriores, você mata em um jogo só. Faz um jogo só, porque assim, nesse jogo, era óbvio que o Flamengo, mesmo que não ganhasse o jogo, vai matar no Maracanã. Então, não precisa, sabe? É um jogo que tá todo mundo ali e tal, a torcida tá lá, a gente tá vendo, o torcedor do Flamengo em casa procura ver também, porque é fanático, mas não tem importância. Porque vai ser decidido no jogo de volta do Maracanã e provavelmente o Flamengo vai ganhar. Também tem um impacto comercial. Tem, para baixo. Exatamente. Para baixo, desvaloriza. Desvaloriza. Então, assim, a possibilidade de ter um jogo melhor, valoriza. A certeza de 2 jogos fracos, porque é o que a gente vai ver por aí, uns porque não conseguem jogar, outros porque precisam mexer nas suas equipes, pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Você enfraquece seu time, tem um adversário que vai jogar na retranca, né, falando popularmente. Pode ir com a sua força máxima, mas é limitado. Aconteceu com todo mundo. Essa semana todo mundo teve isso pela frente. E aí você vai desgastar, aí se não tem o resultado, é desgaste com a torcida, é uma pressão que aumenta. Um jogo que não precisava ter. A Copa, o Calçado citou lá a Copa do Rei. A Copa Argentina ela é toda em jogo único e campo neutro. Não, mas o time tem o direito de receber um grande. O Botafogo da Paraíba tinha o direito de receber o Flamengo. Vendeu lá em São Luís. Foi jogar no Maranhão. Então, assim, a Copa mais tradicional do mundo, a FA Cup, é disputada também em uma partida. Uma partida. Mas, assim, independentemente disso... Assim, porque o calendário é muito apertado, você tem que dar um respiro. Aí, quando você pode dar um respiro, você não dá. Bota mais um jogo. Desculpa, Birne. Não, claro, não tem problema.
eu acho que alguns jogadores falam que não aproveitaram muito bem suas chances, porque, como o Breler falou, como o Flamengo hoje, pela característica dos jogadores, era praticamente um 4-2-4, quem tem que construir são os volantes. Né? E aí a gente viu que faltou construção por dentro dos volantes, por duas razões. Uma, o jogador que em tese estava por dentro, nessa suposta linha de 3, era o Plata. Só que o Plata vai jogar pelo lado. Sim. O Plata não é um cara que vai jogar por dentro. E ele fez muito mais jogo do lado do Michel, né? Do Michel do que propriamente jogando como meia, como jogaria o Arrascaeta. O Bruno Henrique também não vai fazer o trabalho de jogar de costas sempre como faz o Pedro. Tanto que a gente viu um Flamengo muito diferente no final de semana. Avassalador. Por quê? Como disse o Calçade, o Flamengo tinha os jogadores que atuam por dentro, o Gerson constrói por dentro, vindo da direita. O De La Cruz vem construindo como segundo volante. O Pulgar é um exímio construtor. Sobra espaço, porque tem muita gente a marcar para o Pulgar construir. O zagueiro constrói. O Arrascaeta destrói, jogando pelo meio. Então, eu olhando assim, o Flamengo do Felipe Luiz, porque no começo a gente tinha alguma dúvida a respeito de como o time ia jogar. Eu acho que basicamente tem... Ele pode fazer variações, mas são duas alternativas principais. Uma é com 2 jogadores de velocidade abertos e com o Gerson vindo fazer o segundo. Nesse caso, sai o De La Cruz. E essa, digamos que é a segunda alternativa, quando o Felipe achar que precisa de jogo pelos lados, principalmente jogador que vem pelos lados e vem driblando por dentro para os seus laterais passarem para a linha de fundo. É a segunda opção. E a primeira opção já está muito clara, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta por dentro, Gerson na direita, Pedro centroavante e uma disputa do lado esquerdo. Sim. Essa para mim, estou falando quando o Flamengo fosse decidir uma Libertadores amanhã contra um time muito forte. Qual time que o Felipe acha que é mais consistente? E aí, obviamente, eu não estou pensando nas características do adversário, pode mudar isso. A minha dúvida é essa. Né? E aí eu acho que Cebolinha. Para mim é o time que jogou com o Corinthians. Então, eu tenho a dúvida se é o Cebolinha ou o Plata. Cebolinha. É o Cebolinha. Hoje é Cebolinha. Se for hoje. E o Plata tem o seu valor, é um jogador... Hoje. O Plata é um coringa daquela região. Ele joga na direita, na esquerda, de vez em quando tenta quebrar um galho por dentro. Voluntarioso, é um cara que não reclama, mas sabe o outro que eu achei que ganhou pontos hoje? Até por não ser um jogador badalado, o João Vitor, zagueiro. Muito bem na construção, tranquilo para jogar. A zaga ela tá muito estabilizada, mas assim, não tem... E tava confortável esse zagueiro do Flamengo hoje. Exatamente. O Botafogo. Mas hoje o Botafogo não pressionou. Então, sem bola, na marcação, recuperação, não foi muito testado. Mas pro que o Felipe Luiz valoriza hoje, que é zagueiro com bom passe, ele mostrou que tem valor. E um jogador de 18 anos, que o Felipe Luiz leva para os Estados Unidos, então ele nem começa o Campeonato Carioca com aquele time alternativo, ele vai ganhar espaço sendo relacionado ao longo da temporada com o time principal, e quando joga, mostra que sabe atar bem a bola, tranquilo para jogar, então pode ali fazer, quando o Felipe Luiz não tiver o Léo Ortiz, já se torna um jogador bastante considerável para entrar, jogar e corresponder a essa expectativa que é: o Flamengo tem mais a bola em todos os jogos do que é pressionado. Então, nessa virtude, para mim, ele ganha pontos com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, se for um jogo de Libertadores mata-mata, ele não vai ser opção, vai? Não, colocar. Porque você tem o Léo Ortiz, você tem o Léo Pereira, você tem o Danilo, inclusive jogou hoje. Ele num jogo pesado desse, acho que não vai colocar o menino. Mas nem por isso, ele continua sendo a quarta opção do elenco. E ser quarta opção desse elenco do Flamengo com 18 anos... está de ótimo tamanho. Então ele pode jogar mais, dar mais confiança para o Felipe Luiz, poupar 2 zagueiros numa partida, como fez hoje. Então acho que é importante para um jogador de 18 anos jogar da maneira segura como ele jogou. E o Felipe Luiz já falou sobre ele. No começo da temporada, o Felipe Luiz falou: eu não quero fazer que nem o Abel Ferreira, que falou que o Vitor Reis não vai ficar pouco e acabou dando a... Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para outras pessoas. E esse foi o vídeo de hoje do nosso canal. Percebemos aí o Flamengo muito bom e isso impactou na mídia palmeirense ficar com muita inveja do Mengão. Até mesmo do nossa torcida, eles sentem grande inveja. Mas e você? Acha que o Flamengo jogou bem esse jogo? Tem alguns campos para melhorar?
e o que acha dos outros torcedores quando eles têm esse tipo de atitude com a nossa torcida. Deixa no comentário o que vocês acharam. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima.